Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre as bikes de contrarrelógio do Tour de France 2023. Bom pessoal, ontem nós tivemos o contrarrelógio do Tour de France, etapa 16, que foi assim, era uma etapa complicada por causa das subidas, principalmente por causa do Côte du Domancy, né? Uma subida bem inclinada, com média de inclinação de 9,5%, mas tem partes ali no final que passam de 18%. Eu já tive a oportunidade de subir ela, e era uma coisa muito complicada. Por quê? Porque numa subida tão inclinada como essa, uma bike de contrarrelógio, ela não vai tão bem. Então alguns atletas optaram por trocar de bicicleta, e outros não. O vencedor, que foi o Jonas Vingegaard, com uma performance assim absurda, né, uma coisa descomunal, né, em certos pontos na subida ele fez uma média de 7,6 watts por quilo, e ele mesmo falou que ele estava olhando para o medidor de potência e achou que tivesse quebrado com problema de tão forte que ele foi, né, chegou com 1 minuto e 38 segundos em cima do Pogacar, que também foi muito forte. Wout van Aert, terceiro colocado, pelo Bilbao, quarto, Simon Yates, quinto, Remy Cavagna, sexto, Adam Yates, sétimo, Matthias Skelmos, oitavo, Mads Pedersen, nono, Davi Gaudu, décimo. Bom, mas vamos falar sobre as bikes, né? As bikes de contrarrelógio que são usadas no Tour de France, ou em qualquer prova do World Tour, tem algumas características extremamente importantes. Nos últimos anos a aerodinâmica mudou muito, né? O estudo da aerodinâmica mudou muito, e os caras estão usando bikes com a posição do ciclista na bike, que parece, né, fica parecendo que o cara é um esquilo, né? Então o cara joga o rosto bem atrás das mãos. Então você vê as extensões customizáveis. Antigamente as extensões eram de alumínio, hoje as extensões, na sua maioria, são de carbono e customizáveis. As rodas bem altas na frente. Algumas equipes optam por usar rodas sem raios, né, com 3 palitos ou 4. Algumas rodas com raios. Em algumas situações, como por exemplo o Emirates, que tem parceria com a Envy, eles usam nas bikes de contrarrelógio rodas da marca inglesa chamada Aerocoach. E muitas equipes, usam rodas dessa marca. Na sua maioria, muito parecido com as bikes de estrada, os caras usam pneus tubeless, né? Alguns optam por usar tubular ainda, né? Temos até uma situação que é engraçada, que o pessoal da Jayco Alula, os caras ainda usam a bike com freio no aro, né? No contrarrelógio, o freio não é tão importante assim, e os caras da Giant ainda não desenvolveram uma bike que os caras, né, para usar com freio a disco, e os caras ainda usam bike com freio no aro. Bom, vamos falar um pouquinho da relação, né? A relação que a gente tem. Nós temos 3 marcas, né? Shimano, SRAM e Campagnolo no World Tour. A Shimano tem a questão, todas são 12 velocidades, e agora a Campagnolo tem o último COG de 10 e a SRAM também. E a Shimano com um COG de 11. A maioria dos caras são absurdamente fortes, né? Então, em algumas situações a gente já viu alguns atletas usando coroa 64, né? Mas o mais comum é os caras usarem coroa 58, 44, e o cassete atrás depende da situação. No caso desse contrarrelógio que teve no Tour de France, como tinha uma subida muito inclinada e alguns caras optaram por usar a bike de contrarrelógio mesmo na subida, que foi o caso do Vingegaard e foi o caso também do Van Aert, que foi terceiro, que eles continuaram com a mesma bike, então eles tinham um cassete grande atrás, né? No caso do Vingegaard e do Van Aert,
que são atletas da Jumbo e usam grupos da SRAM, eles usaram um cassete 1036, tá? E a relação de marchas na frente era 56-43. A gente viu, para quem viu a transmissão, foi uma coisa impressionante, que tinha hora que o Vinegar estava andando a 75 por hora, né? E não era na descida, era no plano, né? E ele pegou 82 por hora de máxima no contrarrelógio. Ali não tinha descida muito longa para ele pegar isso, então foi uma coisa bem impressionante. Por que os caras usam coroas tão grandes? Na verdade, eles não usam, né, não ficam sempre na última marcha, né, no eixo, como a gente fala, né, na gíria. Para que isso? Essa coroa grande é para ter o chainline, então a corrente fica o mais reta possível, e isso faz com que tenha menos fricção, menos atrito, e nesse caso desses caras aí, isso conta demais. Bom, vamos falar um pouquinho da bike do vencedor do Jonas Vingegaard. É uma Cervelo P5, é uma bike com características, todas as bikes de contrarrelógio têm os ângulos bem assim, o ângulo do City Tube é quase 77 graus, então é uma bike feita para se andar muito rápido, tá? A bike do Jonas Vingegaard tem as rodas da Reserve, que é uma marca que é, podemos dizer assim, subsidiária da Cervelo. O grupo, eu já falei, o grupo SRAM. Os pedais da Speedplay, e é um pedal que ele clipa só de um lado da Speedplay, e a parte de baixo ele tem um acabamento igual a uma bola de golfe, para ser mais aero. Os pneus Vitória Corsa, mas pelo que eu vi no vídeo, ele estava usando, pode ser que ele esteja usando os Vitória Corsa Speed novos, ou pode ser que ele esteja usando pneus tubulares. Ele usou pneus tubulares, rodas tubulares nas etapas de montanha. Então, isso também vai pelo gosto, vai pela leveza. Esse contrarrelógio em si tinha esse problema de ter também a leveza. É uma bike de contrarrelógio, ela sempre mais pesada do que uma bike de estrada, na maioria das vezes, bikes equivalentes. Então, tem isso aí. Outra coisa, em alguns pontos, o pessoal que usa SRAM usava coroa única. Nesse caso, devido à subida muito inclinada, os caras não usaram coroa única e adotaram uma estratégia diferente do que o Roglic no Giro de Itália, né? Eles não trocaram de bike, continuaram o Vingegaard e o Van Aert, que são os caras que fizeram os melhores tempos da Jumbo-Visma, com as bikes de contrarrelógio, mesmo nessa região do Côte d'Omancy, que é 2,5 km a 9,4% de inclinação, é bem inclinado. Um contrarrelógio curto de apenas 22,4 km. Bom, as outras bikes, a gente tem várias bikes, não dá para falar de todas, senão o vídeo vai ficar gigante, né? Tem uma bike que é muito famosa aqui, muito bonita, que também revolucionou por causa do Filippo Ganna, que é o campeão mundial foi o campeão mundial de contrarrelógio 2 anos atrás, né? O atual campeão mundial de contrarrelógio é da Jumbo-Visma, mas não está participando do Tour de France, né? E a gente tem essa bike, a Pinarello Bolide, já numa característica bem interessante, uma bike muito bonita e assim, com tecnologias bem semelhantes dos aviões em questão de aerodinâmica. O pessoal da Ineos usa as rodas da Princeton, então a roda dianteira e a roda traseira, em quase todos os casos, né, os caras usam rodas totalmente fechadas, e essas coroas gigantes, como eu falei para vocês, a maior parte dos caras usaram coroas 58-44, né? Então a foto aí da Pinarello Bolide do Filippo Ganna, de quando ele foi campeão mundial, né? Top Ganna. O campeão mundial, se eu não me engano agora, ele ganhou o campeonato mundial, mas não correu muito. Se eu não me engano é o Tobias Foss, tá? Posso estar errado. Bom, outra bike que é muito legal
é a bike da Colnago, que é a bike que o Pogacar usa. Nessa foto que eu estou colocando aí para vocês, dá para ver uma coisa bem interessante. Com a extinção da regra 3x1 da UCI, onde o comprimento do tubo pode ser maior do que o 1, a proporção, né, pode ser maior, fez com que as bikes ficassem cada vez mais aerodinâmicas. E essa Colnago, ela usa justamente isso. Tanto na caixa de direção, no começo ali do down tube, e também no garfo. Então, e ela tem uma garrafa, né, uma caramanhola integrada. E o Pogacar usou ela até no pé do Côte d'Omancy, depois trocou para V4 RS. Ele perdeu um tempo ali de 14 segundos e esse tempo que ele perdeu, né, é só uma parcela do tanto que ele já tinha perdido para o Jonas Vingegaard, né? Então isso aí são as bikes. E como eu disse para vocês já, no caso das bikes da UAE Emirates, no contrarrelógio, os caras usam essas rodas que vocês estão vendo aí, que são as rodas da Aerocoach, e dá para ver que tá ali Continental Grand Prix 5000 TT, pneu tubeless, né? Muitos caras podem ter usado pneus tubulares, mas a maioria ali usou pneu tubeless. Beleza? Bom, pessoal, e aí a gente teve aquela situação de troca de bikes nesse contrarrelógio. Uma outra coisa interessante é que essas frentes que eles usam, né, são feitas às vezes para o próprio cara. Então você vê que ela tem características ali para ser o mais aerodinâmico possível, todas em fibra de carbono, e umas estão parecendo, já estão parecendo um cockpit de Fórmula 1. A bike do Ganna tem uma característica legal, que é a impressão em 3D em titânio, e também tem a questão das bikes que tem as frentes em fibra de carbono, e muitas vezes os caras não colocam nem fita de guidão, eles colocam só uma lixa numa manete para segurar, né, para ter mais firmeza. E na parte do apoio dos antebraços, os caras colocam uma pequena camada de borracha para ter aquele apoio e não machucar ali direto no carbono. Então você vai ter essas frentes aí que são muito legais. É como eu disse, parece mesmo um Fórmula 1. E não precisa nem falar, é tudo grupo eletrônico. Então tá ali na mão, só descer e subir os botõezinhos. E aí você vai ter os botões de troca na ponta das extremidades ali, e também no guidão embaixo para trocar de marcha. E nesse caso do contrarrelógio que nós tivemos etapa 16, isso aí foi importante porque muitas das vezes o cara não estava clipado, né? O ciclista estava segurando no guidão embaixo. E ali no meio, um lugar certinho para pôr o GPS. Então essas aí são as características das bikes de contrarrelógio. E outra coisa importante, né? Os selins. Como você fica numa posição muito avançada na bike, uma posição muito, assim, podemos dizer até certo ponto desconfortável para alguns acham até confortável a posição de contrarrelógio. Eu andei muito de bike de contrarrelógio e em certos pontos você acha até uma bike confortável. O selim, geralmente ele é aberto no meio, né, para você apoiar os isquios e não machucar as partes baixas ali, né? Então muitos ciclistas colocam algumas lixas no selim. É uma coisa para quê? Para que não tenha aquela movimentação. Às vezes você vê o cara pedalando na bike de contrarrelógio e ele começa a ir para frente, aí ele vai para trás, ele vai para frente, vai para trás. Então essa lixa que os caras colocam no selim é justamente para ele não fazer esse movimento. Tivemos situações até que o ciclista acabou a prova, o bretelle rasgou e saiu até sangue, né? Mais uma coisa interessante, os caras descobriram que se você ficar bem perto do ciclista e colocar um monte de bike em cima do carro, isso vai fazer o quê? Isso vai te dar uma vantagem aerodinâmica. Então a UCI proibiu, na verdade era assim, não é que ela proibiu. Essa regra era de 10 metros, agora é 25 metros que o carro tem que ficar atrás do ciclista.
Beleza, galera? Então isso aí foi um pouquinho sobre as bikes de contrarrelógio do Tour de France 2023. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraço!